Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Aqui Jesus está em uma sinagoga. O dia era sábado. Novamente, assim como no evangelho de ontem, aqui Jesus está em meio a uma situação que envolve a sua atuação ministerial no sábado. Bom, na sinagoga havia um homem com a mão aleijada. Os religiosos que estavam ali observavam Jesus para ver se ele ia curar aquele homem e, de acordo com a interpretação deles, quebrar as regras ou a lei do sábado. Jesus diz ao homem para ficar num lugar onde todos podiam vê-lo. E aí ele pergunta aos presentes qual atitude era coerente com relação ao sábado: fazer o bem ou o mal, ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda. Ninguém disse nada. Então, aqui na versão da Bíblia Mensagem, esse verso é interessante, a forma como está construída. Ele os encarou um a um, indignado com a religiosidade inflexível deles. Aí ele ordenou ao homem para estender a mão. O homem estendeu, ela ficou perfeita. E já neste momento, veja, estamos no 3º capítulo de Marcos, bem no início da atuação ministerial de Jesus. Esses religiosos fariseus estavam discutindo como unir forças com os partidários de Herodes, né, um outro ramo ali dos grupos judaicos da época, para acabar com Jesus. É interessante que Jesus questiona sobre fazer o bem. Se fazer o bem no sábado era justo ou não. Aqueles homens eram muito religiosos, muito apegados às suas regrinhas ali de interpretação da lei judaica, da lei mosaica, né? Então Jesus fala, olha, nós devemos deixar as pessoas sem ajuda ou ajudá-las, né? Devemos fazer o bem ou o mal. E aqui fica uma reflexão muito interessante. Os partidários de Cristo, seus seguidores, seus discípulos, precisam sempre estar atentos para que possam fazer o bem a todo momento. Fazer como Cristo fazia. Jesus, podemos aplicar um ditado, né? Fazia o bem sem olhar a quem. Ele estava sempre promovendo o bem, promovendo aquilo que era bom, aquilo que era belo. E nós, nos dias de hoje, devemos nos preocupar com isso também. Devemos ter em mente sobre como compartilhar o amor de Cristo através justamente da atitude boa, fazendo sempre o bem e isto vindo em primeiro lugar na nossa vida. Então, se refletirmos a respeito das nossas atitudes diárias e filtrarmos isso pela ótica de Cristo, sobretudo neste evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje, nós precisamos pensar como eu posso ser como Cristo e fazer o bem nas minhas atitudes cotidianas. Fazer o bem pode ser encarado de várias formas. Fazer o bem para o outro muitas vezes é parar e ter um pouco de conversa. Para aquela pessoa solitária, muitas vezes a gente conhece. Enfim, vamos trabalhar então esse exercício, digamos assim, no dia de hoje. Vamos pensar como podemos agir como Cristo, fazendo o bem através de pequenas atitudes no nosso dia a dia. E fazer o bem, de certa maneira, é também compartilhar o Cristo com o próximo, compartilhar, como nós sempre estamos repetindo aqui nos evangelhos diários e na IBRAVE, compartilhar uma pessoa, compartilhar até mesmo o evangelho. É viver Cristo, ser Cristo em essência e compartilhá-lo com o próximo. E aí, quem sabe, nós também não veremos Cristo no próximo. Porque sim, nós vemos Cristo, nós muitas vezes tocamos Cristo, sentimos Cristo, não de uma maneira espiritual, mas de uma maneira humana, através das pessoas. Então nós podemos ver Cristo nas pessoas, podemos ver Cristo uns nos outros e podemos manifestar Cristo dessa maneira aqui, por exemplo, que estamos abordando a partir do evangelho de hoje, proposto a nós pela igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.